Olá pessoal, está começando mais um Bom Dia Mercado para falar sobre esses jogos do dia 20 de junho. Vou fazer aqui o meu planejamento de trabalho, minha criação de cenários, vídeos sobre trade esportivo que não são palpites de futebol, que não são entradas para você fazer apostas em futebol, são cenários, criação de cenários e planejamento para trabalhar ao vivo no trading. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever nesse canal, ativar as notificações e participar, obviamente, aqui nos comentários. Esse período de euro eu tenho tentado gravar vídeo todos os dias. Não vai conseguir alcançar todos vocês, mas é um compromisso que eu firmei aqui. Estou separando esse mês inteiro para trabalhar os jogos da euro, jogos que acontecem antes ou depois, no caso depois, o Campeonato Brasileiro, Copa América. Então vou aproveitar para falar sobre eles também, beleza? Hoje tivemos o meu primeiro prejuízo da competição, meu primeiro dia em prejuízo, se eu não me engano é o 9º dia de competição, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, foi o 9º dia da competição e hoje eu terminei com um prejuízo próximo de 40% da minha stake, porque eu tomei o gol da Hungria contra a França, comentei sobre esse prejuízo lá no meu Telegram, o link do meu Telegram vai estar aqui embaixo, deixei um print lá do meu prejuízo, não vou ficar expondo lucro para vocês, mas eu gosto de colocar o meu prejuízo para que vocês que tomaram o gol, talvez na mesma posição que eu, se sintam um pouco mais tranquilos e, cara, não é que a gente tenha que normalizar, que tem que perder dinheiro e tal, mas tomar prejuízo no trade é super comum, tá? Então, nossa, é o fim da vida, meu Deus, tomei um gol e agora o que eu vou fazer? Eu vou desmiolar a cabeça e começar a tentar recuperar? Pelo amor de Deus, né? Pô, no mercado de gols eu tomo prejuízo todo santo dia. Não é porque no Match Odds eu tomei um gol que a casa vai cair. Meu Deus do céu, o Theo Borges vai enlouquecer, vai dobrar a mão para recuperar o resto. Nada disso. Quem me acompanhou lá viu que eu trabalhei normal. No jogo da Alemanha com Portugal foi um jogo muito bom para fazer dinheiro no mercado de gols. E cara, se você tivesse tomado aquele gol de Portugal, que foi naquele contra-ataque perigosíssimo, talvez eu não tenha tomado, porque eu vi os espaços que a defesa da Alemanha estava cedendo. Também é normal, é natural. É um dia ruim tomar 2 gols seguidos? Com certeza. Mas não é um dia para fazer a sua banca quebrar, né? Vamos ter o emocional. Quando a gente está numa sequência de lucro, quando a gente está num mês muito bom e a gente fala de emocional, geralmente o pessoal fala, que emocional, vamos para cima. Mas cara, o emocional é que vai fazer diferença quando você tiver um dia ruim. O meu dia ruim, 40% da stake, não é nada de outro mundo. Um dia normal, né? Eu faço 40% da stake de lucro e para mim é um dia normal. Então, quando eu tenho prejuízo de 40% da stake, tem que ser um dia normal, né? O dia péssimo é perder 2 stakes, perder uma stake e meia. Pô, isso aí seria um dia bem ruim. Mas, vamos para frente. Beleza? Se você quiser saber como é que foi esse entorno desse prejuízo, o link do meu Telegram está aqui embaixo. Eu mandei áudio antes, depois e tudo mais. Fechou? Sem mais delongas, rapidinho para a gente fechar aqui o dia. Espanha 1-1 com a Polônia. Eu estava completamente enganado no achismo que eu mandei para vocês no Telegram, né? Foi mais um textinho ali. Eu falei, eu tô achando que pelo fato da Polônia ter que sair para o jogo, a Espanha vai ter mais facilidade para vencer a Polônia do que a França de vencer a Hungria. Acabou que as duas terminaram empatadas em 1-1. Foram jogos, obviamente a França talvez tenha demonstrado um pouco mais, porém a Espanha decepcionou de novo, né? E eu não sei se a Espanha vai se classificar. Vamos ver essa última rodada. Tem muita coisa que vai envolver essa última rodada, porque tem essa questão de poder empatar, de jogar pensando, talvez se eu ficar em segundo, eu evito um confronto mais pesado nas fases de mata-mata. Então, vamos falar sobre isso. Alemanha e Portugal, para mim, foi o melhor jogo da Euro até aqui. Muito pegado. Portugal marcando muito mal o lado direito com Gozins, que é o jogador da Atalanta, que para mim foi o melhor jogador em campo, né? Aqui o SofaScore ficou Cristiano Ronaldo e Gozins com a mesma nota, mas na minha opinião o Gozins jogou muito melhor. Kimmich também jogou muito bem. Defensivamente eu não gostei de Portugal, mas ofensivamente conseguiu produzir algumas coisas, principalmente com a entrada do Renato Sanches, que era um jogador que eu achava muito jovem, que eu tinha algumas críticas no passado, mas que agora está muito mais maduro, está jogando muito bem, entrou muito bem no meio campo. Porém, Portugal acabou perdendo e não se complica ainda. Vamos ver como é que vai ser a última rodada. E por último,
França e Hungria, aqui está o gol que eu tomei contra a minha posição, foi aqui aos 47 minutos praticamente no primeiro tempo. Beleza? Então tá rolando o restante dos jogos da Série B. Tem gente falando, pô, você não manja nada de Série B. Não manjo nada de Série B. Eu tô aqui como espectador. Eu quero assistir todos os jogos que eu puder da Série B, entender um pouco mais as equipes, ver quais são os estilos de jogo, para eu poder, talvez lá do meio para frente do campeonato, eu tentar trabalhar ao vivo em alguma coisa. Por enquanto, eu não entendo mesmo realmente nada de Série B, tá? Deixa eu ver aqui onde é que estão. Beleza, tá aqui, ó. Vou começar falando de amanhã. Amanhã já temos jogos no mesmo horário. Amanhã temos jogos 1h da tarde, 2 jogos. Por que acontece isso? Para que um jogo não influencie o outro, né? Se eu jogo já sabendo o resultado do meu adversário, obviamente eu posso ter vantagem em cima do meu adversário. Então nós temos aqui uma situação, deixa eu trazer o flash score que fica mais fácil de falar dos grupos. Nós temos amanhã o grupo A, que vai jogar no mesmo horário, né? A Itália joga com o País de Gales, a Suíça joga com a Turquia. O que envolve alguma coisa aqui, ó? A Itália tem 6 pontos, tá? O País de Gales tem 4, Suíça tem 1, Turquia tem 0. Nesse momento, Turquia está sendo eliminada. A Suíça, ela ainda não está entre os melhores quartos colocados. Está aqui, ó, classificação dos terceiros colocados. Está aqui, ó. Classificação geral dos terceiros colocados. Portugal é o primeiro com 3 pontos, Áustria o segundo com 3, Finlândia com 3, Espanha com 2. Esses 4 passariam nesse momento. Croácia e Suíça não. Então existe uma necessidade imensa da Suíça passar, no caso, vencer esse jogo contra a Turquia. A Suíça aqui empatou o primeiro jogo com Gales, perdeu o segundo jogo para a Turquia por 3-0. Então tem um saldo aí de -3. Vai jogar contra uma Turquia que empatou que perdeu o primeiro jogo para a Itália por 3-0 e perdeu o segundo jogo para Gales por 2-0, um saldo de -5. A Turquia, ela tem o pior saldo de todos os times da Euro até o momento. É um saldo de -5, com 0 pontos. Então assim, não resta nada para a Turquia a não ser ir para cima, a não ser se jogar e tentar uma vitória por 3 pontos e aí talvez num milagre passar como um dos melhores terceiros colocados. Existe essa possibilidade, tá? Existe, ainda tem chance a Turquia. É difícil? Muito difícil, mas ainda existe essa possibilidade. Então a Turquia entra com a faca nos dentes aqui para vencer a Suíça. Em contrapartida, nesse momento a Suíça não está se classificando como um dos melhores terceiros, então a Suíça também precisa ir para cima desesperadamente. Quando a gente tem uma necessidade muito grande das duas equipes, geralmente a gente tem uma desconcentração muito grande da defesa, que é onde eu mais observo o jogo, eu observo na parte defensiva. Eu não gostei nada da Turquia, nem no jogo contra a Itália, mesmo tendo feito uma compactação boa no primeiro tempo contra a Itália, quando tomou o primeiro gol se expôs. E contra o País de Gales, que foi um jogo onde ela precisava se expor, ela jogou muito mal também. Então, entre as defesas, eu acho a pior defesa da Turquia. Entre os ataques, talvez o ataque da Turquia seja um pouquinho melhor, mas até agora não mostrou nada de especial. A Turquia não conseguiu marcar nenhum gol, né? A Suíça ainda tem ali um Embolo que faz uma transição, tem uma boa bola aérea. São 2 bons times de bola aérea, né? Então assim, nesse momento eu não viria para esse jogo para trabalhar match odds, porque os 2 times precisam se lançar, talvez seja um jogo mais nervoso, seja um jogo com erros claros, defensivos. Então talvez eu venha para trabalhar esse jogo para o mercado de gols, tá? Então deixa eu já abrir aqui os meus cenários. Então, mercado de gols, Suíça e Turquia. Show? Próximo jogo que nós temos, aí obviamente, Itália e País de Gales. Nesse momento, a Itália já está classificada com 6 pontos. É impossível a Itália ficar de fora do torneio, do mata-mata. O que vai diferenciar aqui é para onde vai a Itália se ficar em primeiro ou em segundo. Nesse momento, o primeiro colocado do grupo A é a Itália, pegaria o segundo colocado do grupo C. E o segundo colocado do grupo C, nesse momento, seria a Ucrânia. A Ucrânia ainda faz um confronto direto contra a Áustria para ver quem fica em segundo, porque provavelmente a Holanda já vai garantir a primeira colocação. Então, nesse momento, a Itália pegaria ou Ucrânia ou Áustria. Existe uma chance remota da Macedônia, mas é muito, muito, muito pequeno, porque a Macedônia pega a Holanda, tá? Então, nesse momento, a Itália pegaria Ucrânia ou Áustria ficando em primeiro. País de Gales, que está em segundo do grupo A, pega o segundo do B. Nesse momento, o segundo do B é a Rússia.
Ainda vai ter uma disputa entre Rússia, Finlândia e Dinamarca, né? A Dinamarca pega a Rússia no último jogo. Se a Finlândia, provavelmente a Finlândia deve perder para a Bélgica, porém a Bélgica não tem nenhuma necessidade de vencer a Finlândia, já está garantida. Se a Finlândia conseguir segurar um empate com 4 pontos, ela provavelmente vai passar ou em segundo ou como uma das melhores terceiras colocadas. Se a Finlândia perder para a Bélgica, a Dinamarca ainda tem chance. Mesmo tendo um saldo de -2, a Rússia também tem um saldo agora de -2. E mesmo vencendo, como a Rússia tomou uma pseudo-goleada da Bélgica, mesmo vencendo, a Dinamarca poderia passar em segundo lugar. Tá? E aí poderia ser adversário de País de Gales. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente tem que entender a motivação da Itália nesse jogo. Porque a Itália é favorita, a Itália deve vencer esse jogo, se tudo der certo. Mas a gente tem que entender a motivação. E eu acredito que é muito melhor para a Itália manter a primeira colocação, porque o caminho da Itália pode ser um pouco mais tranquilo ao longo da competição, né? Mas o que eu pedi para vocês me lembrarem, mas eu já me lembrei nesse jogo da Itália com o País de Gales. O País de Gales, ele, na minha opinião, ele não jogou bem nem contra a Turquia e nem contra a Suíça. Na minha opinião, os adversários fizeram a gente ter essa percepção de que o País de Gales é um time bom. Eu não acho. Sinceramente, eu acho o País de Gales um time ruim. Só que o problema do País de Gales, o problema desse jogo especificamente com a Itália, é que como a Itália não precisa vencer, a Itália pode até rodar elenco. E aí se a Itália não entrar com o time totalmente titular, se a Itália não entrar com uma motivação muito grande, talvez esse jogo se torne mais desinteressante do que era quando saiu a tabela, quando eu sabia que a Itália ia jogar no final contra o País de Gales. Tá? Porque o País de Gales não precisa vencer, já está classificado com 4, até poderia perder a segunda colocação, caso a Suíça aplicasse uma goleada para cima da Turquia e a Itália ganhasse ali com 2-0 mais ou menos para cima deles, mas mesmo assim é capaz de se classificarem entre os melhores terceiros. Então o País de Gales está mais tranquilo, a famosa está em free bet, né? Então nesse momento eu fico receoso de trazer a Itália para back. O que vai me trazer para trabalhar a Itália para back? A Itália mantendo o elenco e me mostrando ao vivo uma intensidade interessante. Aí sim, aí beleza, eu vou trabalhar a favor da Itália. Lembrando, se a Itália vier motivada com o elenco principal e País de Gales jogar fechadinha para jogar no contra-ataque, na minha opinião, a Itália deve vencer esse jogo. Eu não gosto do País de Gales defensivamente. Eu acho que foi muito mais demérito da Turquia e demérito da Suíça do que propriamente mérito da defesa de País de Gales. E País de Gales teve uma coisa positiva que foi os contra-ataques, mas eu acho muito difícil encaixar esses contra-ataques para cima de uma Itália que pressiona tão bem no meio-campo. Tá? Então, na minha opinião, se a gente tiver um bom cenário, eu traria a Itália para um back no primeiro tempo. Tá bom? No mercado de match odds, obviamente. Itália. Então, finalizando os jogos da Euro, só temos 2 jogos nesse domingo. Vamos falar um pouco de Brasileirão, passando rápido também, porque tem muitos jogos. Eu vi o jogo do Palmeiras contra o time do Juventude e eu, sinceramente, até o Palmeiras abrir o placar de escanteio, eu não gostei do que eu vi. Não sei você que acompanhou o jogo, eu não achei que o Palmeiras aplicou nenhum padrão de back naquele jogo, com uma odd próximo de 1,90. Né? A odd do Palmeiras corrigiu, chegou a bater 2,20, quase 2,30. E aí no escanteio o Palmeiras acabou abrindo o placar e depois, obviamente, com o Juventude vindo para cima, ficou mais fácil para o Palmeiras aplicar um estilo de jogo mais reativo. Tá? Então essa cotação de 1,55 para o Palmeiras eu prefiro deixar de fora, até porque o América tem uma dificuldade tremenda de marcar gols. O América marcou 0 gols até o momento, são 4 jogos, um empate, 3 derrotas, 4 gols sofridos e nenhum gol marcado. Tá? Então eu prefiro deixar esse Palmeiras aqui de fora. Bahia e Corinthians. O Corinthians vem de uma derrota em casa para o Bragantino, um frango do Cássio, e o Bahia vem de... Como é que foi o último jogo do Bahia? Foi vitória? Bahia e Ceará. Foi uma vitória de virada do Bahia. Se eu não estou enganado, foi uma virada assim, bem relâmpago mesmo.
Exatamente, um gol aos 31 do Gilberto e um gol aos 35 do Gilberto. Uma virada do Bahia que não tinha ido bem contra o Internacional e acabou conseguindo se recuperar. Volta aqui para a parte de cima da tabela o Bahia. 2,25, 3,50. Jogo para leitura de jogo especificamente. Bahia, Corinthians. Se eu conseguir fazer esse jogo naquele horário, provavelmente vou buscar alguma coisa em lei a pior equipe em campo, tá? Internacional e Ceará. O Inter perdeu em casa para o Galo. Mais uma derrota do Inter. 2 derrotas já em 4 jogos. Só conseguiu vencer o Bahia fora de casa. O Ceará perdeu para o Bahia agora, dentro de casa. 1,70 cotação do Inter. Os times estão muito iguais, ó. O Ceará fez 5 gols, tomou 7. O Internacional fez 4, tomou 8. 4 jogos, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas. A mesma coisa. Essa cotação do Inter, na minha opinião, ela tá muito baixa. Eu vou deixar esse jogo de fora também. Não vou me envolver nesse jogo aqui. Santos e São Paulo. Existe uma promoção da Betfair para esse jogo, para ambas as equipes marcarem nesse jogo. Tá aqui, ó. 24. Provavelmente a cotação para ambas as equipes marcarem agora deve estar o quê? 2,50? 2, próximo de 2. E a Betfair está oferecendo uma super cotação de 24. Se você não tem conta na Betfair e quer abrir a sua conta na maior exchange do mundo, eu vou deixar um link aqui embaixo para essa super cotação. É exclusivo para novos usuários, tá? Se você acredita no ambas marcam nesse jogo, eu acho que você deveria aproveitar esse bônus da Betfair. Eu vou deixar o link aqui. O que a gente tem de cenário? São Paulo ainda não ganhou nenhuma na competição. Só marcou um gol, que foi contra a Chapecoense. Uma cotação que ele começou a 1,30 com a Chape. Não venceu. Tomou um vermelho, tomou o empate, ainda podia ter tomado a virada. O Santos só ganhou do Ceará em casa. Perdeu o primeiro jogo para o Bahia. Aí ganhou do Ceará, depois empatou. Quais foram os jogos que o Santos empatou? Empatou com o Juventude em casa. Uma cotação bem baixa também, e foi perder para um Fluminense num jogo muito aberto, muito corrido. Também deixaria esse jogo aqui para um lei a pior equipe em campo. Santos e São Paulo. Sansão. É clássico, hein? É clássico. Jogo importante para as duas equipes, tanto para o Crespo quanto para o Diniz. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, as duas sensações do campeonato junto com Fortaleza. O Atlético Goianiense empatou, vinha de 100% de aproveitamento e empatou em casa com o Fortaleza, como eu acabei de falar. E o Paranaense vem com a corda toda. 3 jogos, 3 vitórias, 5 gols feitos, nenhum sofrido. Cara, eu acho justíssima essa cotação de 2 aqui pro Furacão. Mesmo sabendo que o Goianiense tem um contra-ataque perigoso, eu até trabalharia esse jogo para gols, tá? Eu até colocaria esse jogo aqui para gols. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Acho que eu vou traçar esse cenário para gols. Cap contra Atlético Goianiense. Porque eu sei que o Cap está numa fase muito boa, vai continuar indo para cima, tem que aproveitar mesmo. E o Goianiense vem com um contra-ataque muito forte. O time do Barroca tem um contra-ataque muito, muito forte. Fortaleza e Fluminense. Também colocaria esse jogo para gols. O contra-ataque do Fluminense tem sido muito bom. Gosto do que eu vejo no contra-ataque do Fluminense. Não acho a defesa do Fluminense forte. Eu até estava comentando com o pessoal na leitura, quando rolou o jogo do Fluminense com o Santos, que pelo fato do Fluminense não ter tomado gol contra o Santos, fica dando a impressão de que o Fluminense tem uma boa defesa. E não tem. O Santos teve muita chance perdida. Principalmente pelo Marinho, muita chance perigosa perdida. Ou seja, o Fluminense cede muito espaço também. É um time que tenta jogar recuado, chama o adversário para cima e às vezes não consegue puxar contra. Quando consegue é excelente, mas chama demais o adversário para cima e corre muito risco de tomar gol. E com esse ataque bom do Fortaleza, cara, eu acho que esse aqui é jogo para gols. Eu vou ficar de olho nesse mercado. Fortaleza e Fluminense. E por último, Juventude e Sport, aqui um jogo com uma tendência de qualidade mais duvidosa. O Juventude vem de uma derrota para o Palmeiras, se eu não me engano foi 4-0 o jogo contra o Palmeiras. 3-0 o jogo contra o Palmeiras. E o Sport vem de uma vitória contra o Grêmio por 1-0, uma recuperação. Foi a primeira vitória do Sport na competição. O Juventude em casa completamente fraco.
é o pior mandante da competição, não fez nenhum gol em casa. E o Sport fora de casa acho que conseguiu um empate contra o Inter, não foi? Uma derrota e um empate contra o Inter. Tem saldo de -1. Eu vou ficar de fora desse jogo. 8h30, vou deixar quieto. Na Série B nós temos Náutico e Botafogo. O Náutico é uma das sensações da competição. Segue sendo líder, 4 jogos, 4 vitórias. Eu traria esse jogo para um possível back se o confronto não fosse contra o Botafogo, que é um time muito ajeitado. Já deu para ver que o Botafogo está se organizando, é um time muito ajeitado. Perdeu a chance de vencer o Londrina, ó. Finalzinho do jogo o Botafogo deu esse mole. E eu ficaria de olho nesse jogo aqui para gols também. Tá? Eu acho que o contra-ataque do Botafogo é perigoso, mas essa força do Náutico no início até pode colocar o Botafogo em lei. Tá? Eu traria esse jogo para gols. Náutico contra Botafogo. Tá jogando muito bem o time do Náutico. E por último, CSA e Londrina. Aí eu já desconheço muitos os times. Não tenho conhecimento mesmo. Não adianta vir me xingar aqui embaixo. Ah, você não manja nada de Série B. Não entendo mesmo. E tenho humildade para reconhecer que eu não entendo nada de Série B. O Botafogo e o Náutico são 2 times que eu tenho acompanhado, sim. O restante, CSA, nenhuma vitória na competição. Londrina, nenhuma vitória na competição. O CSA até jogou bem contra o Guarani no último jogo. Empatou, quase virou, mas muito, muito fraco. Não sei se essa odd aqui poderia estar abaixo de 2, não. Eu não sei se essa odd poderia estar abaixo de 2. Sendo bem sincero com vocês. Mas como eu não entendo tanto. Venezuela e Equador, qual é a situação do grupo? Venezuela tem 1 ponto na competição. Acho que empatou. Contra quem a Venezuela jogou? Venezuela. Jogou contra o Uruguai? Não, jogou contra a Colômbia. É isso mesmo, a Colômbia até conseguiu ser expulsa no final. Eu fiquei abraçado nesse limite. Exatamente, uma derrota para o Brasil, um empate com a Colômbia. E o Equador vem de uma derrota na competição para a Colômbia. Também foi um segundo tempo onde o Equador jantou a Colômbia, mas não conseguiu empatar. 2 times que precisam vencer aqui. Obviamente o Equador tem uma cotação mais baixa porque a Venezuela continua sofrendo com aquela questão de jogadores com problema de Covid. Eu acho que a Venezuela talvez para o próximo jogo, não sei se nesse jogo já libera, mas talvez para o próximo jogo já libere esses jogadores aqui para a Venezuela conseguir escalar. Mas por enquanto ainda acho o Equador time favorito, mas vou ficar de fora desse jogo porque essa cotação do Equador é baixa. Colômbia e Peru, mesma cotação do Equador para cima da Venezuela. Eu não achei ruim a seleção peruana contra o Brasil. Fizeram uma boa marcação. Obviamente que segurar o Brasil é muito complicado. Agora, se tem uma equipe que está me decepcionando é a Colômbia, principalmente ofensivamente. Tem um ataque muito bom, eu gosto demais do ataque da Colômbia. O Muriel joga demais, o Zapata joga demais. Mas, cara, não está rendendo. Por enquanto, não está rendendo mesmo. A Colômbia só fez 1 gol na competição. Então eu também vou deixar de fora esse jogo. Não descarto trabalhar um back Colômbia e um back Equador, mas não vou nem colocar aqui no meu planejamento. Vou deixar acontecer. Se eu tiver tempo para ver o jogo, excelente. Beleza? Então esse é o meu planejamento para o domingão. Nós temos amanhã, pela manhã, livre para descansar. Provavelmente vou lá no sítio, vou ajudar um pouco também na obra. Faz tempo que eu não vou lá. E depois eu venho para trabalhar esses jogos da Eurocopa. Beleza? Espero que seu dia tenha sido bom. Se você teve prejuízo, esquece. Vai curtir a sua família, vai curtir o sábado. Janta com a sua esposa, com o seu marido. Aproveita seus filhos. Cara, é só mais um dia de trabalho. Prejuízo, a gente vai ter dia de prejuízo, cara. Fica tranquilo que dia de prejuízo faz parte. E se você tem ideia na sua cabeça, se um dia você pensa, não, eu quero tirar a grana daqui de forma consistente, eu quero viver disso. Se você tem essa ideia na cabeça, vá se acostumando. Isso aqui é completamente normal. Tá? Se abalar, beleza. Todo mundo se abala, ninguém gosta de perder dinheiro. Agora, deixar esse abalo fazer com que você tome decisões completamente fora da sua gestão, fora do seu método, pegar amanhã, por exemplo, não fiz nada hoje, mas pegar amanhã nesse Brasileirão, começar a fazer um monte de merda, cara, quem vai sofrer é tua banca, teu bolso e provavelmente tua família. Beleza? Pensa nisso. A gente se vê amanhã. Um abraço.